Você já teve alguma ideia de negócios e teve muita dificuldade de pensar como transformar essa ideia em um negócio de verdade? Bem, hoje vamos falar do filme Joy, A Estrada para o Sucesso, e como esse filme conta a história de uma empreendedora norte-americana que passou por muitas dificuldades para conseguir transformar ideias em negócios. Olá pessoal, eu sou o Diogo do canal Pensamento Empreendedor. Aqui a gente fala um pouco sobre negócios, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje é mais um episódio em que a gente vai fazer uma análise de um filme, mas a gente também fala de alguns livros e alguns outros assuntos também. Nós vamos falar sobre as 5 principais ideias do filme Joy. E para quem não viu o filme, não se preocupe porque não tem spoilers, e assim apenas algumas... A gente vai passar uma pincelada por cima do que acontece, mas dando muito mais ênfase às ideias que estão centrais e às vezes, numa primeira vista, a gente acaba não pegando. Que conta a história da empreendedora norte-americana, uma história real, né? Que conta a história dessa empreendedora americana, mas ele até já começa com uma mensagem logo no começo de que esse é um filme sobre mulheres desbravadoras, especialmente uma. Então ele já dá um recado de que o filme conta a história de um caso de sucesso, de uma mulher de sucesso, mas a ideia é tentar representar um pouco esse cenário de todas as mulheres, né? E essas dificuldades que muitas vezes são desafios, são maiores. Então vamos lá direto ao ponto. Ideia número 1. Deixe sua criatividade ser uma força para criar novas ideias. Bem, esse conceito, vendo o trailer já dá para perceber de que o filme vai falar sobre isso, né? De como a Joy, ela era uma pessoa desde criança com muitas ideias, muita criatividade, pensava em como tinha uma visão muito lúdica sobre as coisas, imaginava, conseguia ter essa questão de você olhar algo bruto, né, um papel, um bonequinho de papel e já imaginar um monte de coisas, criar essa interpretação, criar esse relacionamento, pensar em como resolver os problemas. Só que ela vivia numa casa, numa família em que, principalmente a mãe dela, ela restringia demais esse tipo de iniciativa, esse tipo de estímulo. Então, a Joy até tinha um estímulo bem grande com a avó dela tinha uma personalidade mais semelhante à Joy, e tentava incentivar, né? Inclusive, tem até um conselho que a avó dela dá no filme para ela, que é quando você se esconde, você está se escondendo de você mesma. Ou seja, de que a gente se acomodar numa situação, colocando a desculpa de que é uma situação muito difícil, é muito desafio, tem muito obstáculo, às vezes a gente está fugindo dessa questão, ao invés de enfrentar e tentar fazer por acontecer. Um dos principais assuntos tratados no filme, né? Então ele tem até um quê motivacional, né, para mostrar todas as dificuldades que a Joy enfrenta e como ela consegue resgatar esse seu ímpeto criativo para criar a ideia do negócio, que é o esfregão, que acaba automatizando, o esfregão que não encosta a mão, etc, que tem todos aqueles avanços, aquela tecnologia que ela desenvolveu por si só e acabou sendo uma revolução. Ideia número 2. Conhecer muito bem o produto que você quer vender. Durante o filme, após ela ter criado o produto dela e ter conseguido chegar lá, né, para conseguir tentar vender ele por um canal de televisão que seria como se fosse o Shoptime aqui no Brasil, ele acaba sendo um fracasso quando o vendedor lá do canal tenta vender o produto. E depois ela acaba conseguindo, né? Acontece algumas questões e acaba que existe essa venda, né? Ela consegue fazer essa apresentação do produto em si, né? Não é um spoiler porque isso está no YouTube, isso faz parte da história, né, da vida da Joy, né, da mulher. E a grande diferencial quando ela vai vender entre o vendedor anterior e ela é que ela sabia exatamente como o produto funciona,
como você pegar no produto, como ele foi desenvolvido, como funciona o sistema de absorção, quantos fios de algodão são utilizados, quais são as vantagens que ele tem em relação aos outros concorrentes, quanto que ele custa, o porquê dele ser desse preço e não de outro. E esse domínio do conhecimento, e também a questão de como vai ser utilizado no dia a dia, ela dá exemplos, ela mostra, é o que acaba conseguindo vender o produto para o público final. E também ela consegue vendas intermediárias antes disso, não só para o público final, como ela consegue vender para a apresentação, né, para que o produto seja vendido pelo canal, e ela consegue vender também antes, né, indo de trás para frente, para um investidor entrar no negócio junto com ela, porque ela não tinha os recursos financeiros para desenvolver e produzir o produto. Então essa dica a gente às vezes quer vender algo e a gente não tem essa segurança, essa confiança de vender, e é um dos pontos mais importantes que a gente tem. Qualquer vídeo, qualquer livro sobre técnicas comerciais vai falar e vai abordar esse assunto, né? E no filme, não obstante, também tem essa questão aí. Fica essa dica, pessoal. Ideia número 3. O risco do business plan exagerado. Sobre esse ponto, eu até falei exagerado, mas ele não é necessariamente exagerado. O que acontece? Quando a personagem, né, quando a empreendedora vai apresentar o produto para o investidor logo no começo, ela faz uma apresentação e um business plan um pouco confuso, um pouco estranho, com vários tentando explicar coisas que ninguém estava entendendo, por causa dessa questão da concepção, que era uma coisa muito visual, era muito imaginária, né? Não tinha um produto, o próprio desenho era um desenho que não passava com clareza o que era realmente o produto, como que ele ia funcionar. Então a lição que a gente tem disso é, para fazer o seu pitch de apresentação, que tem startups, pense já como a outra parte vai receber essa informação. Como que ela vai ouvir? Pense em alguém que nunca ouviu falar do que você está falando, né? Porque se já tiver um conhecimento prévio, beleza, é melhor. Mas a gente tem que estar preparado para todas as situações. Então já pensar em como explicar, às vezes levar um exemplo, montar um protótipo, né, que seria uma peça, para você poder apresentar fisicamente o que é que você está querendo desenvolver. Se for um software, né, desenvolver o que eles fazem, que são os prints de tela, fazem como se fosse só a parte visual do aplicativo, antes dele ser desenvolvido e gastar todo o tempo e esforço de programação. Então essa é a terceira dica do filme, que mostra que ela perdeu muito tempo com isso. Ela acabou quase não conseguindo fazer um negócio por causa de não ter feito um pitch bem feito quando teve a oportunidade. Ideia número 4. Frases de efeito podem ser muito traiçoeiras. Esse é um aspecto do filme que eu gostei bastante de ter percebido. Ele é um pouco escancarado, assim, até certo ponto, mas eu vi reviews do filme, conversei com pessoas que assistiram que não perceberam tão claramente essas questões, então por isso que eu trouxe aqui. Que durante essa jornada empreendedora da personagem Joy, ela passa por vários momentos em que as pessoas falam assim: ah, não, os negócios são desse jeito mesmo. Ah, fazer uma empresa não é tão fácil quanto parece. Ou então, usando frases de efeito positivas, de que você tem que persistir, etc. Até falha minha não saber lembrar exatamente quais frases eles falam, mas é bom porque daí quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que acontece com mais de um personagem que está ao redor dela fazendo esse tipo de comentários, que como se fosse frase de biscoito da sorte chinês. E na vida real, essas frases aí, elas não significam nada, tanto as boas quanto as ruins. Então a gente tem que conseguir se blindar um pouco dessas frases um pouco muito vazias, muito rasas, que não levam em consideração a real situação, o real cenário que está acontecendo. Porque são frases que são feitas para ser exemplos, né? Só que elas não têm uma aderência 100% a todas as situações.
E a gente só vai saber se teve mesmo depois. Então, depois que aconteceu. E é legal que mostra também um outro aspecto, né? Que são pessoas assim leigas falando e dando comentários e conselhos sobre empreendedorismo, mas sem as pessoas realmente saberem e conhecerem isso, sem terem tido uma experiência vasta sobre isso, sem ter conhecimento técnico sobre isso, e acabam dando pitaco, palpite, conselho que pode tirar o empreendedor do seu foco e do caminho que ele está trabalhando, da onde ele quer chegar. E são frases muito gratuitas, né? Que a pessoa pega, fala e de repente pode atrapalhar um trabalho longo que a pessoa está desenvolvendo, que a gente que está empreendendo está desenvolvendo. Então a dica é justamente essa, de que esse tipo de frases, esse tipo de conselhos são muito traiçoeiros. Saiba julgar e filtrar o que você vai levar e o que você vai descartar. Beleza? E, por fim, a quinta ideia. Negócios são injustos. O filme mostra muito bem como a vida não é harmônica e fazer algo com muito esforço não significa que você vai ter um resultado positivo. Não existe uma relação direta entre trabalho e resultado, esforço e sucesso. Porque os negócios, eles são injustos, né? A gente tem uma situação, muitas vezes, e o filme mostra mais de uma vez, que por mais que você merecesse, você não necessariamente vai ganhar. Então o que acontece? Existe esse lado oculto do lucro, que a gente chama na economia. Que por mais que você faça um plano de negócios, uma projeção de vendas, e você vai abrir um negócio falando, nossa, eu vou ganhar tanto de dinheiro porque eu vou vender tantas unidades, etc. E a gente muitas vezes acaba só ouvindo histórias das pessoas de sucesso, né? Que viram filme, que viram livro, que viram assunto de podcast, de vídeos em outros vídeos do YouTube, só de casos de sucesso. Porque os casos de fracasso das pessoas que empreendem e quebram, eles não vão virar filme, a gente não vai conhecer, não vai acabar conhecendo. E na verdade existem muitos casos desses, né? Então o lucro num negócio, ele existe porque existe um risco e uma possibilidade de ter prejuízo. E esse é o lado oculto do lucro, porque se olhar só o lado bom, parece que tudo é mil maravilhas, né? E na verdade não é, e pelo contrário, é muito mais difícil do que parece. No filme, mais de uma vez, ela quase quebra. E na hora porque errou em algum detalhe, não teve o apoio que precisou de alguém que ela esperava que teria, ou etc. Coisas que acontecem, não vendeu o que achava que ia vender, não foi feita uma apresentação do jeito que precisava. Então, para vocês verem como várias vezes o risco de algo dar errado e ele dar errado, ele pode comprometer todo o projeto. Então a gente tem que tentar criar controles, prever isso, agir muitas vezes de uma maneira, ter pelo menos, se você não consegue ser uma pessoa pessimista, cautelosa, ter alguém junto de você que seja, para te ajudar às vezes a abrir os olhos. Não uma pessoa que vai te jogar para baixo, mas uma pessoa que vai tentar te ajudar a apontar, seja um sócio, alguém que você confie, para ser conselheiro, etc. Para você trocar uma ideia, um mentor. Porque às vezes tem algo que não está sendo bem controlado no seu projeto, processo, empresa, e que pode trazer uma surpresa bem desagradável. E como os negócios não são justos, você pode ter um problema que às vezes, dependendo da empresa, pode até quebrar a empresa. Então a gente fecha com essas as 5 principais ideias do filme Joy. Se vocês assistiram o filme e perceberam outra coisa legal no filme que valeria a pena eu ter comentado aqui, comentem nos comentários que a gente começa uma discussão legal sobre esse assunto. Se vocês também gostaram do filme ou não, enfim, o filme como filme, ele tem alguns probleminhas, admito. Como história de empreendedorismo, ele é bem legal, principalmente tocando um público, né, tocando um exemplo de uma empreendedora feminina. Porque a maioria das histórias que acabam virando conteúdo da grande mídia são de homens. Então, é bem legal, recomendo bastante ver o filme. E até a próxima semana com mais um vídeo sobre conhecimento sobre negócios.